Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Diários e hoje, nessa nossa série de diários de internato, nós vamos contar para vocês como foi o nosso primeiro plantão médico. A gente conta um pouquinho para vocês naquele nosso resumo da primeira semana de aula, que no internato a gente já começa a fazer plantões. São plantões noturnos, a gente fica no hospital e agora que a gente está no estágio de cirurgia geral, esses plantões são na sala do trauma. E isso de dar plantão, ter que ficar à noite depois de já ter estudado o dia inteiro, é uma coisa muito nova pra gente. A gente só via mesmo em séries ou de colegas contando pra gente, a gente sabe que os médicos fazem isso, então era uma primeira experiência que a gente ia ter, muito diferente e que a gente não sabia muito como que ia ser, como que a gente ia lidar com isso. Então, hoje a gente já deu plantão nessa semana. A gente vai conseguir contar pra vocês melhor como que foi tudo. E como nós explicamos no último vídeo pra vocês, nesse estágio de cirurgia geral, em cada dia do mês tem que ter um interno lá no plantão para ajudar os médicos, a equipe do trauma. E então nós fizemos uma escala entre os integrantes da nossa panela e dividimos para uma pessoa aí em cada dia da semana e no final de semana também. Por causa disso, nossos plantões foram em dias separados. O meu foi na quarta-feira e o da Bianca foi agora na sexta-feira. E eu vou contar a minha experiência, como eu estava ansioso antes e como foi o plantão em si. Primeiro que eu estava com super receio de ver algum caso muito grave e eu não saber como ajudar no momento. Porque no dia anterior ao meu plantão, um menino da nossa panela que foi estava contando que chegou muita gente, muitos traumas. Ele teve que fazer muita coisa meio que na pressa, assim. Teve que passar catéter venoso central, teve que fazer sei lá quantas sondas, sei lá quantas suturas. E eu fiquei meio que ouvindo aquilo tudo, ficando mais ansioso a cada vez que ele contava. E eu ficava pensando, nossa, eu não sei fazer essas coisas, tem que revisar, tem que olhar no livro como que faz se por um acaso eu tiver que fazer isso, e os médicos pedirem para eu fazer. Então eu estava realmente bem apreensivo no dia do plantão. E a gente fez as nossas coisas no dia normal, a gente foi para a enfermaria, fez a evolução dos pacientes, e nesse dia eu pedi para sair um pouco mais cedo, porque para dar um tempinho para descansar antes do plantão. Nosso plantão começa às 7 horas, e as coisas da enfermaria podem ir até infinitamente se você quiser, mas nesse dia eu pedi para sair um pouco mais cedo para pelo menos ter um tempinho para eu comer alguma coisa e descansar um pouquinho antes de ir pro plantão. Chegando lá, a gente tem que primeiro trocar de roupa e pegar uma roupa específica do pronto-socorro, que é aquela verdinha que a gente vai colocar aqui no thumbnail para vocês verem. E depois nós subimos pro pronto-socorro em si, nos apresentamos pro médico residente que estiver lá, pros outros internos mais velhos, nossos veteranos que estiverem lá no dia, e a gente fala que a gente é interno do 5º ano e que nós que estamos de plantão hoje, e se tiver como a gente ajudar, a gente tá por ali. E tem 2 lugares pra gente ficar no plantão. Um é a porta, que é onde faz o atendimento inicial, vem o paciente com a queixa e faz aquela triagem, conversa com ele para ver se precisa de alguma coisa, se vai internar, se não vai, se vai mandar ele de volta para casa. E outro é a sala do trauma, que realmente chegam as pessoas que vêm super graves, trazidas por ambulância, trazidas por bombeiros e tudo mais. A nossa função no 5º ano é mais ficar na sala do trauma. No 6º ano, no ano que vem, então, a gente vai fazer muito mais esse atendimento de porta, e a gente vai fazer essa triagem, conversar com os pacientes, fazer esse primeiro atendimento, mas no 5º ano é mais pra gente pegar o esquema geral de como é a sala do trauma e ajudar como der. Então eu cheguei lá no dia do meu plantão, me apresentei para a equipe médica, e eles falaram, seja muito bem-vindo, que legal que você está aqui, vamos ver se você consegue fazer alguma coisa, vamos ver se hoje tem casos interessantes para você ver. E assim, eu cheguei lá, estavam alguns pacientes que tinham chegado durante a tarde com hemorragia digestiva alta, que tinham, sei lá, ficado presos em umas gaiolas de construção, não sei, alguma coisa assim. E eu ajudei a monitorizá-los, ver se estava tudo bem com os sinais vitais deles, e conversando com eles e tudo bem. Mas nisso foi passando o tempo, foi dando a noite e não chegava ninguém, nenhum paciente novo, não chegava nenhum trauma na porta, ninguém mandava o paciente para ser internado.
E foi assim, basicamente, meu plantão inteiro, gente. Foi um pouco decepcionante. Como a gente fala, não tem como prever como o plantão vai ser. Às vezes vai ser um plantão super, super cheio, porque você tem que ficar fazendo coisas e mais coisas e super na pressão, chegam vários traumas de uma vez. Às vezes acontece isso, como foi o meu caso, de não chegarem pacientes novos durante a noite e eu ter que cuidar dos pacientes que já estavam lá. Claro que é importante isso, não dá pra gente ignorar os pacientes que já estavam lá, a gente tem que continuar monitorizando até que a gente tenha certeza deles estarem estáveis e poderem ser transferidos para outra unidade. Mas realmente, como eu já estava lá no plantão, eu gostaria de ter visto algum atendimento inicial de trauma, ter visto casos interessantes para eu poder talvez agir de alguma forma, ver como a equipe age nessas situações para poder aprender. E eu fiquei um pouco decepcionado que não teve essa oportunidade, mas tudo bem, faz parte da vida. E outra coisa que é engraçada é que parece que fui eu mesmo, eu que tive azar. Porque logo que eu cheguei, tava todo mundo conversando como durante a tarde tinha tido um assalto ali perto da região da faculdade e tinha, sei lá, tido perseguição de polícia com bandidos baleados e eles foram carregados pro hospital e teve muita coisa para fazer, tinha gente sangrando, teve um monte de sutura para ser feitas e eu pensava, nossa, será que vai continuar assim super, super movimentado durante a noite? Mas não continuou, logo depois que eu cheguei as coisas se acalmaram, parece que fui eu mesmo. Mas tudo bem, eu vou ter outros plantões ainda esse mês, vamos ver se eu vou conseguir pegar um plantão que tenha algum movimento a mais. Se não tiver, tudo bem também, faz parte da vida, mas se eu conseguir fazer algum procedimento para poder aprender, para poder ter essa oportunidade de ver como agir nessas situações, vai ser de grande aprendizado. Mas eu vou contar para vocês no meu próximo plantão como vai ser. E agora eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi o meu plantão. Eu dei plantão ontem, no dia que eu tô gravando aqui, que foi sexta-feira à noite. E assim, eu já tinha uma expectativa de que o plantão seria um pouco mais movimentado, porque de sexta-feira costuma acontecer mais emergências, chegar mais traumas nos prontos-socorros por aí. Então eu já tava com essa expectativa. E eu, como foi com o Fábio, eu tive aula o dia todo, fiz minhas atividades. Aí deu tempo de comer alguma coisa antes de ir pro plantão, me troquei, coloquei aquela roupinha verde e fui lá, super ansiosa pro plantão, porque todos os nossos colegas, cada um deles fizeram algumas coisas, eles fizeram sutura, eles passaram algumas sondas, então eu tava esperando que eu também fosse fazer alguma coisa dessas. Tirando eu, né? Tirando o Fábio, claro. Tadinho. Sério, foi a única pessoa que não fez nada. Então eu cheguei lá, assim, super perdida e falei, oi, eu sou uma interna do 5º ano. E tinha alguns alunos do 6º ano que foram super legais comigo, me receberam, mostraram como que era o pronto-socorro, as salas, quem eram os médicos. E daí eu fiquei lá na salinha do trauma. Eu acho que o maior medo que eu tinha não eram nem os pacientes, era o medo de não conseguir ficar acordada durante a noite. Esse era um medo que eu tinha, assim, demais, porque eu sou uma pessoa muito cansada. Eu falei, acho que não vai dar. Mas conforme foi ao longo da noite e foram chegando alguns pacientes, eu percebi que na hora que chegava o paciente, aquela adrenalina de atender ele na hora, eu acordava, ficava desperta, fazia tudo. E aí quando você fica parado esperando pra acontecer alguma coisa, aí você fica com mais sono. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês do que eu vi nesse plantão. Acho que vieram mais ou menos uns 3, 4 pacientes e eu acompanhei esse atendimento inicial, de ver qual era a queixa. E teve uma suspeita de ruptura de aorta abdominal, que estava meio controlada, então por isso a gente conseguiu fazer os exames mais tranquilamente. Ela foi para vascular. A gente teve um paciente atropelado, que daí esse foi o mais emocionante, que a gente ficou fazendo muita coisa nele. Desde que ele chegou, foi trazido pelos bombeiros, então foi bem interessante isso, de ver desde o comecinho o ABCD do trauma que a gente fala e conseguir fazer toda essa monitorização. E eu achei muito legal porque tinham 2 residentes, R2 da cirurgia geral, e a menina do 6º ano e eu. Então a gente era realmente a equipe que a gente aprendeu no trauma, que a equipe pode ter até 6 médicos e cada um fica responsável por fazer alguma coisa. E a gente estava lá e eles ficaram orientando a gente, por exemplo, faz a sondagem uretral, agora você pode colher uma gasometria. E eu e a menina do 6º ano fomos alternando o que a gente ia fazer. E também teve suturas, porque o paciente chegou com alguns cortes, então eu consegui fazer as suturas, então foi bem legal. Também vi outro paciente que tinha uma hemorragia digestiva alta, né? E então eu também ajudei nesse controle dele ao longo da noite toda que ele ficou lá. Então eu consegui ver bastante coisa diferente, tanto mais clínicos quanto um trauma, por exemplo, que chegou realmente, sim,
trazido para os bombeiros. Eu achei muito emocionante e passou muito rápido todo esse período da noite, porque era um pouco intervalo entre um paciente e outro. E não deu pra eu ficar assim cansada ou achando que estava demorando demais, porque realmente foi movimentado. E dos procedimentos que eu fiz ou tentei fazer também, a gente fez sondagem uretral, que é para drenar a urina do paciente quando ele chega no trauma. Então eu fiz isso em um paciente. E eu fiz as suturas, como eu falei pra vocês, dos cortes da face de um dos pacientes que chegou lá no trauma. E foi muito emocionante porque eu nunca tinha feito sutura em pessoas ainda. A gente só treinou mesmo na aula de técnica cirúrgica, a gente tinha treinado lá nos modelos, na linguinha do boi. Então é muito diferente quando você está com o paciente lá, você tem que fazer anestesia, analgesia local, né? E fazer a sutura e ficar controlando o sangramento. Então eu achei muito legal. E também vi a utilidade das aulas que eu tinha tido. Foi muito bom ter treinado lá na UPTET que a gente fez e agora nas aulas que a gente está tendo, porque a gente percebeu que os professores estão insistindo muito na gente para saber dar ponto, saber fazer as suturas, porque é uma coisa muito básica de qualquer pronto-socorro, né? E outras coisas que eu fiz também nesse plantão foi pedir exame, e na parte da radiologia para ver se dava para fazer um raio-x no leito, essas coisas desse tipo. Também a gente fez exame de sangue e foi bem interessante, eu gostei bastante, achei uma experiência muito legal. E acho que o próximo plantão também vai ser uma sexta-feira, então vai dar certo de eu pegar bastante coisa de novo. E é um bom aprendizado que a gente tem isso na prática. Parece que no 6º ano, o nosso estágio de cirurgia geral é só no PSC, que é o PS central lá do HC, então a gente vai ficar treinando isso não só nesse estágio, mas pra frente a gente vai ter mais contato. E é bem legal porque eles deixam o pessoal do 6º ano fazer mais coisas do que eles deixam a gente do 5º, porque eles estão se formando, eles têm uma maior experiência, então eles fazem alguns procedimentos mais invasivos. Então, eu tô feliz, gostei. Consegui ficar acordada. E é isso, gente. Eu fiquei feliz depois do plantão, como eu dei sorte de pegar na sexta-feira, tive sábado, consegui dormir até tarde, então tô descansada agora pra fazer as coisas, gravar vídeo pra vocês. Então, pra mim foi bom, porque eu moro longe da faculdade, então pegar um plantão de sexta é perfeito. Eu sei que mais pra frente pode ser que eu não tenha como fazer isso sempre, mas por enquanto tá dando certo também administrar essa coisa de morar longe, dar plantão, enfim. Nós vamos dar plantões não só nesse estágio de cirurgia geral, mas em alguns outros estágios, por exemplo, de pediatria, falam que é bem intenso. A gente dá até mais plantões durante a semana, mas por outro lado é em grupo. A gente sempre vê que o pessoal que está passando por pediatria agora está em grupo lá dando plantão. A gente vai participar de outros pronto-socorros, por exemplo, tem um pronto-socorro especificamente de otorrinolaringologia, um pronto-socorro de oftalmologia, e a gente também vai ter experiência nesses plantões, acho que ainda nesse ano. E ano que vem, como a Bianca disse, a gente vai voltar para todos esses pronto-socorros. A gente inclusive tem um estágio, tem um período do 6º ano que chama pronto-socorros e plantões, né? Que a gente passa por vários pronto-socorros, por exemplo, do INCOR, ali da cirurgia geral, de um monte de coisa assim, porque realmente a gente precisa pegar essa prática, porque a gente está prestes a se formar médico. Mas esse vídeo realmente foi pra gente contar a nossa primeira experiência. Esperamos que vocês tenham gostado, de ver também um pouco dessa dicotomia de um plantão super calmo e um plantão já mais agitado da Bianca. À medida que a gente for dando mais plantões, a gente vai contando aqui pra vocês se a gente tiver experiências novas e interessantes pra compartilhar, porque a gente quer, como a gente disse, gravar tudo aqui, deixar bem registrado toda essa caminhada pelo internato, nosso amadurecimento. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mandem as dúvidas de vocês aqui nos comentários, a gente vai tentar responder na medida do possível, também sugestões para que a gente melhore e faça novos vídeos sobre o tema do internato também. Não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais que a gente vai colocar aqui na tela. Também tem a nossa caixa postal para vocês mandarem cartinhas pra gente vai ficar esperando. Então é isso, pessoal. Beijos pra vocês e até a próxima.